Olá, cumprimento a todos que estão participando do Conscat 2021. Meu nome é Sheila Cataoca, sou professora da Universidade Federal da Paraíba e vou apresentar o artigo intitulado Condição Financeira dos Municípios Pernambucanos, uma abordagem empírica usando análise multivariada de dados. Esse trabalho foi feito em parceria com Lívia Lemos, da Universidade de Pernambuco, Leandro Lopes, da Universidade Federal de Alagoas, Marcelo Ribeiro e Wilton Bernardino, ambos da Universidade Federal de Pernambuco. Um dos principais determinantes do desenvolvimento de um governo local é a sua situação financeira. Problemas financeiros podem resultar em insolvência e inviabilizar uma série de ações e fornecimento de serviços para a população. Se o governo pode pagar suas obrigações sem dificuldades significativas, pode-se dizer que ele tem uma boa situação financeira. Por outro lado, se o governo sofre pressões por gastos adicionais e apresenta baixa capacidade de geração de receitas, isso resulta em uma baixa condição financeira. Assim, diversos pesquisadores alertam para a necessidade de implementação de políticas de sustentabilidade fiscal do ente público no longo prazo e o monitoramento da sua condição financeira. Diante do exposto, o objetivo dessa pesquisa é construir um ranking para analisar a condição financeira dos municípios pernambucanos através da seleção de indicadores relacionados à situação financeira do ente público, tendo como delimitação os municípios do estado de Pernambuco no governo local com mandato no período entre 2017 a 2020. Trata-se, portanto, de um estudo descritivo de abordagem empírica com resolução de problemas através de métodos quantitativos e tendo como contribuição esperada auxiliar no efeito comparativo de cenários entre municípios com a construção de um ranking para melhor compreensão da solvência e capacidade financeira de cada ente governamental. A coleta de dados foi feita através do balanço orçamentário, financeiro e patrimonial e também da demonstração do resultado econômico, além de informações quantitativas de habitantes. Essa coleta foi feita na base de dados da FINBRA, da Secretaria do Tesouro Nacional, para o ano de 2018. A população foi de 185 unidades administrativas do estado de Pernambuco e a amostra composta por 184 municípios, uma vez que houve a exclusão do arquipélago de Fernando de Noronha por se tratar de um distrito estadual, tendo a sua administração ligada diretamente ao estado de Pernambuco. Os instrumentos da pesquisa foram planilhas eletrônicas para a seleção das variáveis, modelo 10 Points de Brau para o cálculo dos indicadores financeiros e o software R para o cálculo das componentes principais e análise fatorial. O modelo 10 Points de Brau, ele mensura a condição financeira através do uso de indicadores financeiros. Justifica-se a escolha desse modelo no trabalho devido à sua aplicabilidade à realidade brasileira, bem como à validade reconhecida nacional e internacionalmente desse mesmo modelo. Porém, ele tem a limitação de que a avaliação da condição financeira ela acontece no curto prazo e a aplicação é apenas em municípios com população inferior a 100 mil habitantes. No entanto, dados os indicadores que são apresentados no modelo, é possível haver uma flexibilização para municípios de maior porte. Os indicadores usados no modelo 10 Points são receita per capita, participação dos operacionais, cobertura das despesas, participação das receitas de transferência, representatividade da receita própria, dívida per capita, recursos para a cobertura das obrigações de curto prazo, comprometimento das receitas correntes com endividamento, comprometimento das receitas correntes com obrigações de curto prazo e recursos para a cobertura de queda da arrecadação. Esses indicadores englobam 4 fatores financeiros: receita, despesa, estrutura operacional e estrutura da dívida. Esses indicadores eles apresentam o mesmo peso, portanto, nenhum se sobrepõe ao outro. Para a determinação dos fatores para a criação do ranking, foi utilizada inicialmente uma matriz de correlação dos indicadores financeiros. Porém, a matriz apresentou um baixo índice de correlação entre a maioria das variáveis, menor que 0,30. Diante dos resultados, optou-se então por aumentar o poder de explicação dos fatores, retirando algumas variáveis com o auxílio de uma matriz anti-imagem.
Após o ajuste, o número de variáveis, que era de 10, passou para 8. No entanto, o poder de explicação da variância, que era de 64,91%, aumentou para 76,10%. E o teste KMO foi de 0,63 para 0,65, o que indica um bom ajuste. As variáveis que foram retiradas foram a receita per capita e recursos para cobertura de obrigações de curto prazo, ambas com comunalidade inferior a 0,50 e MAS baixos. Em seguida, foi feita a extração dos fatores através da análise das componentes principais. Foram extraídas, então, houve, então, uma variância acumulada de 0,76 e foram extraídos 3 componentes, com alto valor superior a 1, de acordo com o critério Kaiser. Em seguida, foi feita a rotação dos fatores pelo método de rotação ortogonal, critério Varimax. Após a rotação Varimax, a proporção das variâncias foi para o primeiro fator 0,38, para o segundo fator 0,23 e para o terceiro fator 0,15. O fator 1 engloba os indicadores relativos ao endividamento governamental, o fator 2, os indicadores relativos ao equilíbrio orçamentário e o fator 3, os indicadores relativos à estrutura operacional. Em seguida, foi feito o cálculo dos scores para cada um desses fatores. Em relação ao endividamento governamental, que é o fator 1, observou-se a existência de uma grande variação entre os municípios, sendo Paulista com maior situação de endividamento e o município de Terra Nova com a menor situação. Vale salientar aqui que 75% dos municípios apresentam baixo endividamento, o que é um bom sinal, pois quanto menor o endividamento, melhor a condição financeira. Em relação ao equilíbrio orçamentário, fator 2, a maioria dos municípios manteve um índice baixo, tendo Recife com a pior situação de equilíbrio orçamentário e o município de Oricuri com a melhor situação. Esses indicadores são importantes porque eles revelam a suficiência de receitas próprias para a cobertura das despesas, com pouca dependência em relação às receitas de transferências. Em relação à estrutura operacional, que é o fator 3, os municípios vivenciam situações bem próximas em relação às despesas operacionais e à dívida de curto prazo, com pouca variância dos dados. O município de Vertentes apresentou a melhor condição financeira e o município de Palmeirinha a pior condição. Em seguida, foi criado o Índice de Condição Financeira dos Municípios, considerando o critério da soma ponderada do ordenamento. A tabela abaixo mostra o ranking com os 10 maiores, os 10 mais bem posicionados e os 10 menos posicionados, tendo Recife classificado em primeiro lugar e o município de Paulista classificado em último lugar, dentro do ranking. Mas, de modo geral, a maioria dos municípios analisados possuem um índice satisfatório variando entre -1 e 1, o que indica que há uma preocupação dos governos com a manutenção da condição financeira desses municípios. Pode-se concluir, então, que, de maneira geral, os municípios pernambucanos apresentam situação financeira satisfatória. As generalizações a partir deste estudo são limitadas à amostra selecionada. Assim, recomenda-se para futuras pesquisas a ampliação do número de municípios, incorporando outros estados. Assim como sugere-se também a ampliação do período em análise para que sejam comparadas os desempenhos ao longo do tempo, e ainda a utilização de outras variáveis para análise fatorial, visto que esta foi uma limitação nesse presente estudo. Aqui estão as principais referências utilizadas nesse estudo e o contato dos pesquisadores. Agradeço a todos pela atenção dispensada.